Olá, bom dia. Nós estamos de volta. Agora são 11 horas pelo horário de Brasília e você confere as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. O Congresso Nacional aprovou o texto que estabelece regras para o orçamento de 2024 com fundo eleitoral em quase 5 bilhões de reais. Os parlamentares analisam agora os destaques, que são sugestões de alteração no texto. A LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, forma as bases gerais para o orçamento de 2024, que ainda será votado no Congresso. É no orçamento que os gastos e as metas ficam mais detalhados. O relator, deputado Danilo Forte, incluiu no texto um calendário para a liberação de emendas impositivas, que prevêem o pagamento obrigatório e são de dois tipos: as individuais, dirigidas a cada senador e deputado, e as de bancada, que são destinadas às bancadas estaduais para que parlamentares promovam obras ou projetos em suas bases eleitorais. O total de emendas individuais e de bancadas será de 37 bilhões e meio de reais. Além de estabelecer uma série de prazos para indicação por parte dos parlamentares e de análise pelos ministérios responsáveis, a LDO prevê que o empenho dos recursos deve ser feito 30 dias após a divulgação das propostas. Todo o pagamento deve ser feito ainda no primeiro semestre de 2024, no caso de transferências fundo a fundo, ou seja, da União aos entes federados para as áreas de saúde e assistência social. A meta fiscal de zerar o déficit primário em 2024 foi mantida, mas o texto aprovado permite um déficit de até 0,25% do Produto Interno Bruto no próximo ano. O patamar está dentro do intervalo de tolerância definido pelo Executivo. O relator aceitou a sugestão para que 5 bilhões de reais em despesas para o novo PAC fossem retirados da meta fiscal de 2024. Os recursos sairiam dessas estatais federais não dependentes, que poderiam investir o valor no novo PAC sem comprometer o cumprimento da meta. No texto, o relator chegou a destinar pelo menos 30% dos recursos do programa Minha Casa Minha Vida para cidades com menos de 50 mil habitantes. Na Comissão Mista de Orçamento, houve acordo para que o governo destine o percentual inicialmente para os municípios menores. Se essas prefeituras não apresentarem projetos, os valores serão repassados para cidades maiores. A medida deve beneficiar áreas carentes. E olha só, o Congresso Nacional promulga ainda hoje a reforma tributária que oficializa a criação de um novo sistema de impostos no país. Depois de mais de 30 anos de discussão, o texto será promulgado em uma sessão solene com a presença de parlamentares e também do presidente Lula. A reforma tributária prevê a criação de um imposto de valor agregado, o IVA, no lugar de tributos cobrados separadamente. Ele será dividido em duas partes. O objetivo é simplificar a tributação tanto para empresas quanto para a população, atraindo investimentos e gerando crescimento econômico. Defensores dizem que a proposta vai simplificar a cobrança de tributos e impulsionar o crescimento econômico. Já os críticos, porém, reclamam que a mudança vai criar o maior imposto sobre consumo do mundo. A Agência de Classificação de Risco elevou a nota da dívida soberana do Brasil. A tramitação da reforma tributária no Congresso parece ter contribuído para essa melhora. O país saiu da nota BB-, 3 níveis abaixo do grau de investimento, para a nota BB, 2 níveis abaixo. A SP concedeu perspectiva estável, o que não indica alterações nos próximos meses. A reforma tributária, que modifica o complexo sistema de impostos sobre o consumo do Brasil pela primeira vez em 58 anos, foi aprovada na última sexta-feira na Câmara dos Deputados, após o aval do Senado. Agora aguarda promulgação. Segundo a agência, a reforma se soma a um já amplo histórico de reformas estruturais e microeconômicas desde 2016, que, na opinião da Standard & Poor's, reflete um marco institucional cada vez mais pragmático, que ajuda a ancorar a estabilidade macroeconômica. Para a agência, embora seja gradual, o novo sistema tributário provavelmente se traduzirá em aumentos de produtividade no longo prazo. Segundo o critério das agências de classificação de risco, um grau maior no rating indica menor risco de inadimplência nas dívidas financeiras do país emissor, e o resultado dessa análise serve como ferramenta para os investidores. Mas a Standard & Poor's também pondera o problema fiscal que a economia brasileira enfrenta,
ao reconhecer uma falta de progresso para abordar o grande gasto rígido e ineficiente do governo brasileiro. A nota do Brasil poderia cair nos próximos 2 anos se uma implementação ruim das políticas levar a uma maior deterioração fiscal e a uma carga da dívida maior do que a esperada, alertou a agência. E falando agora sobre o conflito entre Israel e Hamas, o líder do Hamas, Ismail Haniyeh, viaja ao Egito nesta quarta-feira para discutir um cessar-fogo na faixa de Gaza. Já o Conselho de Segurança das Nações Unidas adiou pelo 2º dia consecutivo a votação de uma resolução que pediu o fim das hostilidades no território palestino. A libertação dos reféns será um dos temas das reuniões, assim como o fim da agressão e do cerco contra a faixa de Gaza. Esta será a 2ª visita do líder do Hamas ao Egito desde o início da guerra em 7 de outubro, após um ataque sem precedentes do movimento islamista contra Israel. Também nesta terça, o Conselho de Segurança das Nações Unidas adiou pela 2ª vez a votação de uma resolução que pedia o fim das hostilidades no território palestino. O texto deverá ser votado na quarta. Principal aliado de Israel e com poder de veto, os Estados Unidos já se opuseram a diversas resoluções que pediam cessar-fogo em Gaza por considerarem que uma pausa mais longa seria benéfica ao Hamas. Mais de 19.600 pessoas já morreram desde o início da ofensiva israelense contra o enclave palestino, a maioria crianças e mulheres, segundo números do Ministério da Saúde subordinado ao Hamas. O México inaugurou o primeiro trecho Tren Maya, a principal obra de infraestrutura do presidente Andrés Manuel López Obrador. O restante vai começar a operar no primeiro semestre do ano que vem e em meio a acusações de gerar danos ao meio ambiente. López Obrador vai dar início à operação entre a cidade colonial de Campeche e o balneário caribenho de Cancún, principal destino turístico do país, que entre janeiro e outubro deste ano recebeu 34 milhões de visitantes estrangeiros. Este é o primeiro dos 7 trechos que vão percorrer mais de 1.500 quilômetros ao redor da península de Yucatán, região rica em fauna, flora e sítios arqueológicos. Os outros trechos vão entrar em operação no primeiro trimestre de 2024. O projeto, cuja construção teve início há 5 anos, é inaugurado há 6 meses das eleições presidenciais, nas quais pesquisas indicam que a esquerda é favorita para permanecer no poder. Com o orçamento original equivalente a 42 milhões de reais, o planejamento sofreu modificações e paralisações temporárias durante a execução. O custo total chegou a valores equivalentes a mais de 140 bilhões de reais. O Tren Maya é um dos principais projetos de infraestrutura do governo de López Obrador, que afirma que o funcionamento vai levar prosperidade para a economia do sudeste do país, região historicamente atrasada em comparação ao norte industrializado. E essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco, à 1 da tarde, com Daniela Parisi. Ótimo dia para você, até mais.